Olá, eu sou o Victor Fontana e este é o seu Destaque ABC2, lugar da sua confiança para encontrar informação sobre ciência, fé e o diálogo entre essas duas coisas. E na edição de hoje você verá a mini conferência ABC2, vacina e Covid, soberania de Deus, DCH, o nosso curso de pós-graduação, arte rupestre, descobertas importantes na Indonésia, poraquês, peixes elétricos, caçadores implacáveis e caçadores em conjunto, edição genética. Sim, tem gente colocando informação dentro de células. E na nossa conversa em profundidade, nós trazemos Bruno Ribeiro Nascimento, doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que fala conosco a respeito de fé racional, como conciliar essas coisas, o que quer dizer razão, afinal de contas. Dias 2, 3 e 4 de fevereiro, já está marcado na sua agenda? Tem que estar. Terceira mini conferência da ABC2, online, evento gratuito aqui no YouTube, Cristãos da Ciência, que você deveria já estar inscrito no canal do YouTube e também no evento. Por quê? Aqui embaixo na descrição você tem o link para se inscrever, se matricular no evento. É gratuito, 100% online aqui no canal, mas você se inscrevendo no evento, tem a oportunidade de participar dos sorteios ali do evento, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Além disso, você não pode deixar de conferir aquilo que a gente publica nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, no nosso Instagram. Se você ainda não nos segue, siga para ficar por dentro desse tipo de coisa. cristãosdaciencia.org.br também. E se você segue essas coisas, você já deve ter visto o vídeo que vai passar aqui no card, mas se não viu, veja, do grande Gustavo Assi, nosso amigo Gustavo Assi, sempre produzindo conteúdo de qualidade, a respeito da soberania divina e a vacina contra a Covid-19. Se não viu esse vídeo, veja. Nós ainda vamos falar mais sobre vacina aqui no Destaque, mas eu recomendo em grande medida que você veja esse vídeo aqui, vai te ajudar bastante, Dá uma olhada nos artigos novos que nós temos lá e também no botão de doação lá no nosso site, tá bom? Além disso, nós temos DCH, Deus, Cosmos e Humanidade, o nosso curso de pós-graduação, Lato Sensu, reconhecido pelo MEC, em parceria com a Faculdade Cidade Viva, que é um curso que vai te ajudar a entender como conciliar e como fazer o melhor que você pode com o livro que traz a palavra de Deus, a nossa Bíblia, e o livro das obras de Deus, a sua criação, a natureza. É um curso preparado com bastante carinho e também com muito zelo acadêmico. Portanto, nós vamos falando bastante desse curso aqui. Você pode tirar suas dúvidas no nosso site e pode também tirar suas dúvidas em edições passadas, não apenas aqui do Destaque ABC2, mas também do DCH Talks. E você vai tirar algumas dúvidas hoje também na nossa entrevista. Então, fique ligado em cada uma dessas coisas. Eu tenho certeza que a gente está produzindo conteúdo de excelente qualidade para ajudar você no seu ministério, na sua igreja, na sua vida profissional, acadêmica. Fique ligado. Pintura rupestre, descoberta na Indonésia, muda a geografia da arte na era pré-histórica. Essa pintura é a primeira, a mais antiga do seu tipo já encontrada na humanidade. É um desenho completo de um porco. Estima-se que tenha 45 mil anos de idade essa arte, encontrada em cavernas na Indonésia e publicada na Science Advances, na revista acadêmica Science Advances, por um grupo de pesquisadores da Austrália. A descoberta ela é importante, não se trata da arte mais antiga que nós temos. A arte humana mais antiga que nós temos depende um pouco da definição que a gente tem do que é arte. Desenhos em cavernas na África, por exemplo, chegam a ter mais de 70 mil anos. Agora, essas descobertas nas últimas décadas na África, agora na Indonésia também, mudam um tanto ao longo desses anos todos, é claro, não é
uma coisa que muda agora, nesse momento, mas muda um tanto a percepção que se tem da construção artística ao longo da pré-história, fazendo com que essa construção seja mais difusa ao redor do mundo e não algo eurocêntrico ou tão concentrado no norte da África. Pinturas do Antigo Oriente Próximo, no norte da África, na Europa, acontecem, são encontradas, mas cada vez mais a gente percebe que isso é espalhado pelo globo e torna a percepção de que havia um interesse mais global nesses tipos de registro antigos de caças e relações com animais. Por aqui, além de peixe elétrico, peixe caçador e coordenado. É o bichão mesmo, hein, doido? Pois é, estudo recente aí de pesquisadores do INPA em parceria com o Smithsonian, publicado na Ecology and Evolution, recentemente, dá conta de uma descoberta importante na Amazônia. O poraquê, o peixe elétrico da região, ele foi observado e se percebeu um comportamento desse peixe que é típico apenas de alguns mamíferos aquáticos. Agora nós temos um peixe que se comporta assim também, caçando em grupo e de maneira coordenada, levando peixes para as partes mais rasas dos rios, aplicando descargas elétricas. Aí os mamíferos não fazem, é só a coordenação da caçada, né, que os mamíferos fazem todos juntos ali, golfinho, baleia. Mas por aqui, levando cardumes ali para as regiões mais rasas das águas, aplicando descargas elétricas e fazendo então com que os peixes menores saltassem das águas e, uma vez atordoados e submersos, os poraquês vão lá e abocanham esses peixes aí, beneficiando o grupo todo. Um estudo importante, talvez inusitado ao dizer-se que é importante, mas é um registro primário a respeito de peixes e na região amazônica, o que só vem também a comprovar a importância da preservação da área para que novas descobertas sejam feitas numa região riquíssima que ainda guarda muita coisa a ser mapeada, destrinchada. Então, descoberta nova, pesquisadores brasileiros também em parceria com pesquisadores americanos do Smithsonian na Amazônia. Edição genética, informações dentro de células. Se você é daqueles que tinha medo porque poderiam colocar um chip dentro de você e ter informações ali dentro do corpo humano, talvez você tenha ainda mais medo agora que você sabe que alguém é capaz de colocar informação dentro de células. Nem precisa de chip mais. Edição genética já dá conta disso. Não tenha medo dessas coisas, tá? Mas eu tô falando da tecnologia CRISPR, que inclusive já foi destacada aqui no nosso Destaque ABC2 anteriormente por causa do Nobel de Química em 2020, que laureou mulheres e que a gente comentou aqui nesse mesmo canal, no Destaque ABC2, é só você procurar que você acha. E dessa vez essa tecnologia permitiu que um grupo de pesquisadores na Universidade de Colômbia alterasse ou editasse as células de uma bactéria, colocando ali a mensagem "Olá, mundo! Hello, world!". Essa foi a mensagem que foi colocada ali dentro, a informação que foi colocada dentro da célula por meio da tecnologia CRISPR. E se isso te dá algum frio na barriga, não deveria, tá? Não é o tipo de coisa que deva colocar medo em ninguém, mas se isso te dá algum frio na barriga, talvez seja porque a bactéria escolhida para isso foi a Escherichia coli, a E. coli, aquela que está precisamente no seu trato intestinal e que é popularmente conhecida aí por ser uma das coliformes fecais. Em excesso te leva para o banheiro, pode te dar uma infecção meio grave, né? Então, justo essa bactéria escolheram para fazer esse tipo de experimento, mas notas escatológicas à parte, escatológico, pegou? Notas escatológicas à parte, você não deveria ficar preocupado com isso, tanto por motivos científicos, isso daqui é avanço tecnológico, trazer coisas boas para o ser humano, quanto pelo motivo teológico. E para falar de questões
teológicas, assim como temos falado de razão e de ciência também, nós temos hoje Bruno Ribeiro Nascimento, doutorando na Federal do Rio Grande do Norte, para falar sobre fé e razão, fé racional, como lidar com os aspectos racionais da fé, se é que se é que eles existem, né? Um doutorando em filosofia que tem como pesquisa exatamente esse tema. Então, vamos ficar com ele. Recebam com todo carinho Bruno Ribeiro Nascimento. E para conversar com a gente sobre filosofia da religião, nós temos aqui Bruno Nascimento. Obrigado por estar conosco, aceitar o convite para falar sobre o tema, Bruno. Eu que agradeço, Vitor, principalmente por um tópico que eu me empolgo muito. Bruno, quando a gente fala de filosofia, de religião, tem alguns cristãos que são avessos ao tema filosófico, e tem algumas pessoas que, às vezes da área das ciências naturais, que talvez nem tenham tanto contato assim com o cristianismo, mas olham para a filosofia com uma certa suspeita, às vezes tem uma dificuldade em entender a importância. E quando fala de filosofia da religião, então, o cara cria uma certa resistência. Queria que você explicasse para a gente o que é a filosofia da religião e por que ela é importante. Vê mesmo, Victor. A filosofia, geralmente, ela funciona como uma disciplina que a gente chama de disciplina de segunda ordem. O que significa isso? Ela estuda os fundamentos das várias disciplinas. Então, você tem a biologia, e você tem a filosofia da biologia, que estuda os fundamentos da biologia, sabe? Você tem a linguística, e você tem a filosofia da linguagem, que estuda os fundamentos da linguística. Então, a filosofia, uma das tarefas dela é justamente funcionar como essa disciplina de segunda ordem, analisando e avaliando várias questões. Por exemplo, o biólogo, ele quer saber sobre quais são as características dos mamíferos na região norte, tal. O filósofo, quando ele vai lá para a biologia, ele quer saber o que é a vida, o que significa dizer que você classificou um determinado animal como mamífero, sabe? O linguista, quando ele vai estudar a língua, ele pergunta, por exemplo, que tipo de sentido é produzido quando eu faço esse enunciado, etc. O filósofo, ele quer saber, mas o que é sentido? E na religião, acontece isso também, Victor. Então, o teólogo, ele parte do pressuposto de que há um Deus, e o filósofo, ele vai estudar a base desse pressuposto, ou seja, que razões a gente tem para pensar que há um Deus, sabe? O que significa dizer Deus? O que significa esse conceito de Deus? E aí é que está esse um pouco mal-estar, porque como o filósofo, geralmente, ele trabalha nessa área, digamos assim, Victor, de segunda ordem, como uma disciplina de segunda ordem, ele não é, às vezes, tão bem recebido pelos pares, sabe? Porque, sim, por exemplo, o cientista, ele está lá fazendo a pesquisa, mas o interesse do filósofo é saber se o que ele faz é ciência ou não, e o que é que diferenciaria ciência da pseudociência. E apesar disso ser muito claro à primeira vista, mas quando você vai avaliar aos poucos, é preciso que a gente tenha, digamos assim, uns critérios mais sofisticados para a gente fazer essa distinção. E geralmente, digamos assim, o pessoal não tem muito essa paciência com o filósofo, entendeu? Sim, às vezes o próprio filósofo não tem muita paciência com o filósofo. A gente teve esse mal-estar no século XX, né? O pessoal, Wittgenstein, isso é tudo metafísica, né? Tem vezes que o próprio filósofo não tem paciência com o filósofo, às vezes o cristão não tem, às vezes o cientista também não. Agora, quando a gente fala, tanto no exemplo que você mencionou da biologia, quanto
no exemplo que você mencionou da linguística, quanto no exemplo que você falou da religião, todos eles tiveram alguma coisa a ver com a questão do sentido. O que que significa você dizer determinada coisa? O que que você o que que significa? Num certo sentido, o Wittgenstein tem até uma certa razão quando ele fala que muito é linguagem e linguagem mesmo, né? Mas no fundo, o que eu queria trazer aqui, o que eu queria te perguntar, Bruno, é o seguinte: quando você fala que a filosofia de algo está ocupada do sentido de algumas coisas que aquele algo trabalha, estou tentando pegar o teu exemplo e transformar em enunciado aqui. Quando você fala isso, o que me leva a pensar é que a filosofia, em alguma medida, ela se ocupa, sim, de trabalhar em algum aspecto com a questão da crença. Talvez aí exista também um certo mal-estar com a turma da religião, já que a gente está lidando com questões de crença aqui, e definição de critérios para crença, de repente. Uhum. Tipo, o filósofo, ele quer as coisas muito bem, digamos assim, não somente justificadas, mas, assim, muito claras. Por isso que a clareza é algo muito importante, a definição dos enunciados é algo muito importante, sabe? E dentro da filosofia da religião, o filósofo, ele vai procurar, por exemplo, não somente tentar elucidar o que é que significam os conceitos religiosos, mas também pensar algumas coisas, Victor. Por exemplo, o que significa dizer que a crença em Deus é racional? E aí é que tá. Geralmente as pessoas dizem assim, a crença em Deus é racional ou não racional. Então, o filósofo, o que é que ele vai muitas vezes fazer? Ele vai fazer uma coisa que parece que é básica, mas assim, não foi feito. Ou seja, quando você quer falar sobre racionalidade, o que é que você quer dizer? Quando você quer dizer assim que eu sei ou eu não sei que Deus existe, o que é que você quer dizer com isso? Sabe? E isso é importante. Por que é importante? Porque, por exemplo, quando um filósofo faz isso, a gente muitas vezes pode perceber ou não que a gente é justificado em acreditar como acredita, a gente é racionalmente justificado em acreditar como acredita, mas muitas vezes no senso comum as pessoas entendem que não, porque elas entendem racionalidade com outro sentido. Só que quando você vai desmembrar aquele sentido que ela entende por racionalidade, você vê que muitas vezes não sobra pedra sobre pedra. Então, para ser mais claro ainda no que eu quero dizer, Victor, as pessoas podem pensar assim, olha, não é racional acreditar em Deus. Aí o filósofo vai lá e diz, certo, mas o que significa racionalidade? E aí, quando a pessoa vai enunciar, vai dizer o que é que significa racionalidade, você vê que o conceito de racionalidade da pessoa não é um conceito tão, digamos assim, ou coerente, sabe? Ou não é um conceito racionalmente aceitável, sabe? Ou é um conceito que ela aplica 2 pesos e 2 medidas, sabe? Então, ela diz assim, essas crenças eu aceito racionalmente nessa base, mas essas outras eu aceito racionalmente nessa outra base. Aí o filósofo vai lá e pergunta, certo, mas por que essas aqui tem que ser nessa base e essa aqui tem que ser nessa base? Então, esse processo aí de, digamos, esclarecimento, principalmente de questões religiosas, digamos assim, ele é importante porque desde Sócrates, Sócrates pensava que quando a gente esclarecia os conceitos, a gente conseguiria se aproximar da essência das coisas, sabe? Quando a gente esclarecia o conceito de justiça, a gente se aproximava da essência da justiça. Sim. Quando a gente esclarecia o conceito, sei lá, de livre-arbítrio, a gente se aproxima da essência do que significa livre-arbítrio. Então, por isso que essa tarefa, que uma vez até minha esposa riu de mim, disse, é como se você estivesse brincando de o que é o que é. O que é isso, o que é aquilo, mas, na verdade, quando você limpa o mato, as coisas ficam mais claras, inclusive quando alguém se vira e diz, não pode comentar religião aqui porque a religião não é aberta ao debate racional.
Bom, aí quando você esclarece o que é exatamente debate racional, você vê que tem um mal-entendido aí, nesse sentido, e que a religião é aberta, assim, a determinadas coisas que geralmente as pessoas pensam que não. Certo. E, Bruno, aí você falou bastante de racionalidade, de fé. E aí eu queria que você comentasse um pouco do seu próprio trabalho a esse respeito, a sua própria pesquisa a esse respeito, porque eu sei que você trabalha um pouco especificamente com a necessidade de razão para fé ou não, e em especial no trabalho do Plantinga. Eu queria que você comentasse um pouco disso. Então, eu faço doutorado na UFRN, em filosofia, e meu trabalho, basicamente, Victor, consiste em eu comparar, digamos assim, será que a crença em Deus é racional? E aí eu comparo a proposta de dois filósofos cristãos e opostos sobre o assunto, sabe? Que é o Richard Swinburne e o Alvin Plantinga. O Swinburne é um filósofo da Universidade de Oxford, muito tradicional, e ele pensa, a crença em Deus é racional. E aí, a minha grande questão, Victor, é o seguinte, certo, mas por que é racional? E aí o Swinburne vai responder algo do tipo, é racional porque a gente consegue fornecer evidências, razões. Claro que a resposta dele é um pouco mais sofisticada que essa, mas basicamente a racionalidade gira em torno da capacidade de eu oferecer uma justificativa para a minha crença, sabe? Então, Vitor, se você me pergunta assim, por que eu acredito em Deus, aí o Swinburne mesmo, ele formulou o argumento talvez o mais sofisticado em favor da existência de Deus. Então, ele aplicou algumas coisas, pegou o teorema de Bayes e mostrou, a partir desse teorema, a probabilidade de que Deus existe acima de 0,5 e uma crença que está acima de 0,5 é racional, etc. Esse é o caminho do Swinburne. Aí o caminho do Plantinga, ele vai por outra, digamos assim, outro lugar, sabe? Ele toma outra jornada. Ele acredita que a crença em Deus pode ser racional, mas em que sentido ela pode ser racional? No mesmo sentido que as nossas crenças da memória são racionais. Sabe? Então, se eu perguntar a você, Vitor, o que foi que você almoçou hoje? Aí, sei lá, eu almocei arroz e feijão. Aí eu digo assim, me prove isso. É meio estranho eu pedir uma prova disso, porque tu tem aí uma fonte de conhecimento chamada memória. E aí tu acessa a memória e a memória imediatamente te dá essa resposta. Eu comi arroz e feijão. Se eu digo assim, Victor, por exemplo, tem um negócio de álcool em gel na minha frente. Bruno, me prove que os seus sentidos, que a sua percepção é confiável. Ninguém pede isso. Geralmente eu confio nos meus sentidos, sabe? Com exceção de um René Descartes da vida, é meio raro fazer esse tipo de pergunta. Ou se a gente quiser de um David Hume, que é mais ainda. E aí é que tá. O Plantinga diz, veja, para esse monte de crença, a gente não fica pedindo razões. E a gente até acha que esses pedidos de razões do Descartes, do Hume, etc., assim, no fundo, esse pessoal não leva muito a sério as coisas, sabe? No fundo, Descartes precisa se levantar da poltrona e sair da lareira. Alguém vai ter que fazer o peixe para o Descartes comer no jantar, né? E ele tem que acreditar nisso e tal. Então, assim, aí o Plantinga faz uma pergunta importantíssima. Se para essas crenças, que são crenças comuns, que são crenças naturais, que são crenças que a gente tem inclinações, a gente não pede, digamos assim, razões para elas em termos de argumentos e evidências, por que é que na crença em Deus a gente pede? Sabe? E aí o Plantinga nota que, geralmente, as pessoas trabalham com, digamos assim, um padrão duplo. Então, as minhas crenças naturais, eu não peço evidências, eu aceito elas de forma básica, como ele chama. Essas outras crenças eu não aceito desse modo básico. Eu preciso de argumentos, de evidências, sabe? Só que com relação à crença em Deus, né, Calvino vai sugerir que a crença em Deus é uma crença natural. A gente tem uma certa instigação interna do Espírito Santo, e se você pular de Calvino
Hoje as ciências cognitivas da religião mostram fortemente isso, sabe? A gente tem uma inclinação para acreditar no divino, a gente tem uma inclinação para acreditar que em algo sobrenatural. Então, a questão é por que, digamos assim, é racional eu seguir minhas inclinações de memória, das minhas crenças perceptivas, e não é racional eu seguir a minha inclinação da minha crença em Deus, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Não parece que, talvez desafiando aqui um pouquinho o Plantinga, não parece que a gente exige da crença em Deus um determinado tipo de fundamentação mais robusta, porque as implicações dessa crença são mais consequenciais do que crer que a cadeira que eu estou sentado de fato existe. Isso não é uma ilusão dos meus sentidos, do meu tato, da minha visão aqui. Em outras palavras, essas crenças naturais, de certa maneira, elas têm a ver com situações pouco consequenciais e corriqueiras, na medida em que a crença em Deus ela é absolutamente consequencial, e a maneira de se pensar que tenta pôr Deus à prova nasce de uma tradição filosófica na qual esse tipo de questionamento surge porque a consequencialidade da crença em Deus colocou muita coisa em jogo, a vida de pessoas, etc. Eu não sei se esse tipo de argumentação faz algum sentido que eu estou fazendo, mas me parece que onde o Plantinga pode ser, de repente, contra-argumentado é mais ou menos nessa direção. Tem um ponto realmente aí, Victor, porque, assim, a diferença da crença em Deus para essas outras crenças é que a gente se importa mais com a crença em Deus do que essas outras crenças, sabe? Por exemplo, a crença em Deus exige uma relação pessoal, e é por isso, Victor, até foi muito legal essa sua pergunta, porque, assim, no último capítulo da minha tese, eu tento mudar, digamos assim, fazer umas alterações no modelo do Plantinga, sabe? Para essa intuição que você citou aí, eu trabalhar com ela. Em que sentido? Porque o Plantinga tem um modelo que ele chama modelo Aquino-Calvino, sabe? E esse modelo é para mostrar como a crença em Deus pode ser racional, mesmo que a gente não tenha argumentos e evidências, etc. E qual é, digamos assim, a minha posição com relação a isso? É que eu penso que o Plantinga transforma a crença em Deus numa crença basicamente semiautomática, sabe? Não no sentido de ser uma pistola, mas no sentido de ser uma crença como as nossas crenças perceptivas, sabe? Então, assim, eu não escolho acreditar nisso. Essa crença se impõe a mim, sabe? Tá. Eu penso que a crença em Deus, em algum sentido, também se impõe à pessoa, mas também tem um papel do agente, sabe? Tem um papel do agente. E por quê? Porque é uma crença que a gente forma através também de uma relação pessoal. Então, não é exatamente uma crença que a gente forma no automático, como são as crenças de memória, como são as crenças de percepção. Porque essas crenças de memória, de percepção, às vezes até a forma como a gente fala, olha, eu estou vendo isso, basta eu abrir o olho e vejo, né? Mas a crença em Deus não é o tipo de coisa que basta eu abrir o olho e vejo, sabe? A crença em Deus exige um pouco mais do agente, exige um pouco mais de um relacionamento pessoal, sabe? Então, o modelo do Plantinga, ele trabalha uma crença de uma forma muito abstrata, sabe, Victor? E é isso que eu quero corrigir no último capítulo da minha tese. Assim, eu penso que o modelo do Plantinga pode ser corrigido no sentido para dar conta dessa intuição, ou seja, exigir um pouco mais do agente. Então, Deus nos criou realmente com sensus divinitatis, mas Deus quer que a gente desenvolva, através do cultivo de algumas virtudes intelectuais, esses sensus divinitatis. Tá. Esse sensus divinitatis que foi, digamos assim, agravado com o pecado foi lá e bagunçou o sensus divinitatis da gente, Deus quer que a gente santifique a nossa mente.
Deus quer que a gente santifique as nossas capacidades cognitivas justamente com o cultivo de determinadas virtudes para, juntamente com ele, a gente fazer isso. Então, eu penso que tem esse ponto aí, sabe, Victor? Mas, Olha, ao mesmo tempo... pode falar, Bruno. Mas, ao mesmo tempo, também tem que se reconhecer que quando as pessoas também pedem uma prova com relação a Deus, um argumento, o nível de argumentação, isso o Plantke anotou, o nível de argumentação que elas exigem com relação a Deus é em um patamar muito diferente com relação ao que elas exigem de uma série de outras coisas que também desproporcional. Isso, desproporcional. Então, por exemplo, existem na filosofia bons argumentos em favor da democracia, mas ninguém exige assim, você tem que mostrar por uma vez por todas que a democracia é disparado o melhor sistema de governo. Ninguém exige esse tipo de coisa. Mas para a crença em Deus, existem também bons argumentos, mas as pessoas dizem assim, mas você tem que mostrar que é definitiva aí a coisa. Eu diria que alguns monarquistas por aí exigem isso sim, viu, Bruno? Mas aí é um papo para um outro dia. Não é tão comum exigir isso do conceito de democracia. Talvez, Bruno, eu não sei, aqui só dentro do nosso bate-papo, um pitaco de orelhada, assim, de algo que traz à minha memória algumas pessoas que falam a respeito de epistemologia, dentro do que poderia ser se existisse uma preocupação epistemológica na Bíblia hebraica, no nosso Antigo Testamento, que tem muito a ver com isso que você estava falando das virtudes intelectuais, que em grande medida a Bíblia hebraica conecta o ato de conhecer com o desenvolvimento da prática, com o desenvolvimento das práticas espirituais, das práticas de virtude, se você quiser. Isso é muito presente no pensamento hebraico. Vou usar uma palavra que muitas vezes o pessoal não gosta muito, mas é talvez o que melhor descreva a espiritualidade da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. O processo de conhecimento está relacionado à obediência. Você conhece a Deus na medida em que você pratica aquilo que ele diz, né? Então, guarda alguma relação com a ideia de algumas virtudes intelectuais. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, Bruno. Quando a gente fala de cada uma dessas... da tua pesquisa, do papel da filosofia da religião e da importância da gente pensar nessas coisas para entender melhor a nossa fé, eu queria te fazer agora a pergunta que vai um pouquinho além, que é o seguinte: dentro do nosso mundo científico como qual a importância da gente ter essas coisas bem fundamentadas quando a gente está fazendo esse diálogo entre fé, filosofia e, em especial, ciência, e como isso é importante dentro do nosso curso de pós-graduação, do qual você é professor de uma das disciplinas especificamente nessa área de filosofia da religião. Vê mesmo, Victor. O Senhor Deus, ele quer nos santificar por completo, né? Ele não quer santificar somente nossas ações ou os nossos, ou digamos assim, o nosso corpo. Ele quer santificar também a nossa mente. Ele quer o homem todo, né? Para citar Kuyper. Ele não quer somente uma parte de nós. Então, quando a gente, digamos assim, trabalha essa ideia de cultivar virtudes intelectuais, isso é importante, Victor, porque, assim, existem pecados da mente também, sabe? E é bom que eles sejam santificados. Existe orgulho, existe preguiça, por exemplo. Esse é um pecado que eu tenho pensado ultimamente, do ponto de vista cognitivo, sabe? Lendo um pouco Pascal, etc. Em que sentido preguiça? Preguiça não somente no sentido de indolência, mas no sentido de você não se importar com as grandes questões da vida, sabe? Tanto faz se Deus existe ou não, tanto faz se é o Deus cristão ou não. Tipo... Quase como se fosse uma apatia, né?
Isso. E aí, dentro do cristianismo, sabe, tanto faz a forma com que Deus fez isso ou não, etc. E isso, digamos assim, uma certa apatia para com as coisas de Deus, uma certa preguiça para com as coisas de Deus, para com as grandes coisas da vida, sabe? Uhum. Então, a filosofia nos ajuda, digamos assim, nesse processo de santificação da mente, sabe? O filósofo, a comunidade filosófica pode ajudar a comunidade cristã nesse aspecto. Não somente a gente discutir a crença em Deus de forma abstrata, sabe? Mas ver, assim, por exemplo, qual é o papel da igreja, qual é o papel da comunidade no cultivo de virtudes intelectuais saudáveis que vai santificar a minha mente, sabe? Que vai me fazer se aproximar mais do meu Deus. Sabe o que parece, às vezes, Bruno? E aqui eu, claro, estou fazendo uma generalização e estou olhando, assim, as comunidades de maneira panorâmica, assim, o olhar do pássaro por cima e tal, mas você falando dessa preguiça intelectual, apatia em relação às coisas de Deus, às vezes parece que uma boa parte das nossas comunidades, e pode ser que realmente o cultivo de virtudes intelectuais ajude nisso, parece que uma boa parte das nossas comunidades, elas têm uma postura frente às coisas de Deus, do ponto de vista intelectual, que difere pouquíssimo de um agnóstico que diz assim, olha, eu acho que talvez até Deus existe, mas é meio que uma energia, então como não dá para chegar a muita conclusão, não vou pensar muito sobre isso. E aí a versão crente dessa parada é uma coisa mais ou menos assim, olha, eu sei que Jesus Cristo me salvou dos meus pecados, então eu vou na igreja todo domingo, mas não me venha muito com essas coisas complicadas aí da Bíblia ou de pensar a respeito de Deus. E quando Deus, na verdade, está querendo que você saiba cada vez mais para que conheça mais a respeito dele, que é infinito e interminável, a gente conhece tão pouco, e a gente opta por dizer assim, não, isso aqui que eu conheço de você, tá bom já, Deus, o resto é muito... vai dar trabalho. Inclusive, Victor, tem um diálogo de Platão chamado Banquete, sabe? É um diálogo maravilhoso, onde Platão faz uma relação entre conhecimento e amor. E qual é a relação entre conhecimento e amor? É porque o amor, assim como o conhecimento, nos tira de nós mesmos, sabe? No conhecimento, a gente tem que submeter as nossas crenças à realidade. Porque não adianta eu tentar acreditar que, sei lá, a garrafa que eu estou vendo aqui do meu lado é azul, que ela não vai deixar de ser azul. Então, eu tenho que sair de mim mesmo e submeter as minhas crenças à realidade. O amor também é assim, o amor tira a gente de dentro da gente mesmo em prol do outro, sabe? No caso, o conhecimento tira a gente da gente mesmo em prol da realidade, em prol do mundo de Deus. Então, quando a gente não liga muito para essas grandes questões, assim, tanto faz quem é Deus, etc., na verdade, a gente fica moldando Deus à nossa imagem e semelhança, no fim das contas, sabe? E não deixa a gente ser moldado à imagem e semelhança dele. Por isso que é muito importante a gente conhecer a Deus como ele é, sabe? Justamente para a gente evitar essa atitude de egoísmo epistêmico, digamos assim. E com relação a esse tópico, tem muita gente que tem medo do Plantinga, sabe, Victor? Tipo, a pessoa leu aquele livro do Plantinga chamado Deus, a Liberdade e o Mal, aí leu 3 páginas daquele livro, fez, meu Deus, eu não estou entendendo isso, esse bicho deve ser muito massa, mas não é para mim, não, deve ser massa, mas não para mim. Foi a minha porta de entrada no Plantinga, foi exatamente esse livro aí. E aí, na especialização da ABC2, principalmente no tópico de filosofia da religião, eu tomei o cuidado, assim, de fazer 2 coisas, Victor. Trabalhar o que de mais há de sofisticado, filosofia da religião, das discussões, de materiais que foram traduzidos, inclusive aqui no Brasil recentemente, sabe? Trabalhos de filósofos como o Swinburne, o Plantinga, o Peter Van Inwagen, que é um grande filósofo cristão, o Dr. William Lane Craig, etc. E, ao mesmo tempo, ser algo didático, sabe? Então, eu fui, digamos assim, do texto mais didático que eu pude achar, do Peter Van Inwagen, para trabalhar sobre o problema do mal.
texto mais didático que eu poderia achar do Plantinga para trabalhar sobre o argumento evolucionário contra o naturalismo. As coisas importantes que eu penso que serviria muito à comunidade cristã, eu tentei, digamos assim, achar o mais didático possível para trabalhar essas questões, mas mesmo assim não perdendo sofisticação intelectual, sabe? Sim. Então, equilibrando esses dois mundos, né? Porque o que foi produzido nos últimos anos em filosofia da religião foi coisas assim muitíssimo excepcionais, sabe? Da década de 60 para cá, filosofia da religião, principalmente os filósofos cristãos, ela deu um boom em termos de qualidade, em termos de reflexão, etc. E esse material é para ajudar a comunidade cristã, sabe, Victor? Então, por exemplo, as pessoas pensam que as crenças têm uma certa independência, digamos assim, da espiritualidade, mas não tem essa independência exatamente, sabe? A gente é um ser só, então a gente é conectado de alguma forma. Então, é muito importante, por exemplo, ver, a resposta que o Peter Van Wagen dá ao problema do mal, porque você pode achar assim, isso não vai me ajudar em nada, mas eu duvido que no aconselhamento não tenha algo ali a ser dito, sabe? No começo do ano passado, não, na metade do ano passado, na faculdade que eu dou aula, que é a Faculdade Internacional Cidade Viva, eu dei uma palestra sobre o problema do mal em Plantinga, sabe? Tá. E eu recebi vários feedbacks de pastores que eles diziam, caramba, esse negócio do problema do mal, eu vi aí como eu era egoísta, eu vi aí como eu penso nas coisas relativas a Deus de uma forma equivocada. Eu vi aí que às vezes eu exijo coisas de Deus, mas se Deus fosse exigir essas mesmas coisas de mim, meu Deus do céu, que era de mim. Sabe? Exato. Então, as pessoas se perdem, Bruno, sem se lembrar que o problema do mal é um dos grandes temas, se não o grande tema da narrativa bíblica como um todo. A novela tá aí na moda, nem sei se o episódio de Gênesis aí tratou disso, mas em grande medida a história contada no começo do relato de Gênesis ali nos 3 primeiros capítulos estão dando conta da origem da entrada do mal no mundo, porque existia um anseio de se relatar a história disso. Se isso não fosse importante, Deus não teria inspirado os autores bíblicos para tratar desse tema, como fez em Jó, como fez em Gênesis. Enfim, começa já tratando disso, como que o mal entrou no mundo, e de certa forma respondendo, como que um Deus que cria algo que é originalmente bom, que é bom e agora não é mais. A narrativa bíblica é preocupada com isso. Então, e é preocupada com isso em Apocalipse também. A ideia de Apocalipse é a resolução dessa história toda, né? Escatologia é isso, como que se resolve o problema do mal. Isso é escatologia. E, inclusive, Victor, tipo, por exemplo, né? Então, a pessoa é pastor de jovens, e ela tem, digamos assim, a seguinte atitude: eu não, tipo, esses problemas nunca me abalaram, então eu não acho eles importantes. Pode até ser que nunca abalou o fulano, sabe? Mas ele vai pastorear pessoas que vão lidar com questões difíceis, sobre a racionalidade da fé, sabe? Como é que a gente pode saber que a fé cristã ela é, digamos assim, racional quando a gente tem uma miríade de outras religiões e outras denominações? Como é que a gente pode saber que existe tal coisa como uma verdade? Então, assim, mesmo que não sirva para a pessoa específica, mas ela não vive para ela mesma, sabe? Vai ter gente dentro da comunidade dela que vai precisar daquilo, nem que seja para ela aprender a dar a seguinte orientação. Não, lê esse trabalho aqui do Plantinga, isso aqui vai te ajudar, sabe? Mesmo que eu não tenha memorizado o trabalho do Plantinga, isso aqui, ó. Aliás, isso aqui é importante.
Aliás, essa é uma boa parte do nosso papel, fornecer ferramenta, porque nenhum pastor é obrigado a saber de tudo, Uhum. né? A gente é uma comunidade. Né? Então, fornecer ferramenta para isso, e se eventualmente tiver que nos indicar, nos indicar. Agora, o que eu percebo, Bruno, e aí é um pouco da minha experiência ministerial, é que esses líderes eclesiásticos, sejam pastores ou líderes de jovens, ou que dizem, eu nunca tive que lidar com esse problema, geralmente o que acontece é que as ovelhas dele, as ovelhas dele que tiveram que lidar com esse problema, falam, para esse líder eu não vou perguntar. Uhum. Porque esse cara não se preocupa com isso, então Uhum. o cara não sabe que no rebanho dele tem gente com esse problema, Uhum. porque a ovelha já sacou. Uhum. A ovelha já sacou. Para esse cara aí eu não vou perguntar. E o que acaba acontecendo é que essa pessoa acaba caindo no meu inbox do Instagram, você tá entendendo? Uhum. Uhum. Vindo conversar comigo no Twitter e tal. E o que para mim é maravilhoso, eu ajudo com o maior prazer, mas seria muito bom que se o cara ele não tem esse domínio dessas coisas, não é obrigação dele ter sempre sobre tudo, mas saber indicar onde a ovelha dele pode procurar esse tipo de diálogo, porque são questões importantes de fato. Isso. E o apóstolo Paulo, ele diz que é dever da comunidade cristã, né? Lá na carta dele aos Coríntios, ele diz, a gente precisa derrubar toda a barreira que impede as pessoas de chegarem a Cristo, sabe? Então, existem barreiras, assim, intelectuais sérias. Não é somente uma questão de, isso aí é discussão filosófica. Não é, a gente está falando de grandes questões, sabe? Eu lembro de uma história do Craig, assim, Victor, que é uma história que mexe muito comigo, sabe? Quando o Craig disse que lá no Livro em Guarda, né, ele recebeu uma ligação, e aí o cara queria perguntar a ele sobre se Jesus realmente ressuscitou dos mortos. E aí eles tiveram ali uma discussão, etc. E Craig notava que o cara era meio nervoso e tal. Aí no final Craig disse assim, vem cá, por quê? Aí ele fez, não, porque eu sou de um país muçulmano, sou bem de vida, etc. E eu estou me convertendo ao cristianismo, só que eu quero saber se vale a pena realmente eu dar a vida por isso, porque no dia que eu me converter, eu vou eu vou perder a minha vida, eu vivo uma vida confortável aqui, eu vou perder tudo isso. Então, eu quero saber se vale a pena eu morrer por isso. Ninguém morre por uma falsidade, entendeu? Então, é importante, sabe? Em momentos em que a gente está com a fé do tipo, eu não estou sentindo Deus, é importante que a nossa razão, digamos assim, nos ajude aqui, nos auxilie aqui, sabe? Eu posso não sentir, mas eu sei que Deus está aqui, eu sei que meu coração é enganoso, enganoso mais do que todas as coisas, etc. Então, esses dois elementos, razão e emoção, são coisas que Deus uniu, que o homem não separe, sabe? Então, não tem esses divórcios, essas clivagens que o homem moderno tenta fazer, sabe? E que a gente, muitas vezes, enquanto comunidade cristã, faz. Deus quer trabalhar a gente por completo, e, mais uma vez, né, não somente um pedaço da gente. E isso envolve passar necessariamente por filosofia, sabe? Se envolve necessariamente passar por essas grandes questões. E mais, Vitor, a comunidade filosófica cristã trabalhou para isso, sabe? Teve gente que gastou, digamos assim, a sua carreira profissional trabalhando isso, que é o caso do Plantinga, do Craig, do William Alston. Então, uma pessoa que deixa de ser assistida com relação a essas grandes questões, não é porque a comunidade cristã, no seu geral, não fez nada. Fez, entendeu? O Plantinga fez, o Alston fez, o Nicholas Wolstoff fez. Esses filósofos aí fizeram isso para a gente justamente auxiliar na igreja, ajudar na igreja, sabe? Então, no final das contas, digamos assim, as pessoas podem achar que é simplesmente uma discussão filosófica, abstrata, etc., mas não é, tem a ver com a nossa espiritualidade, com nós enquanto seres humanos,
sabe? Tem a ver com a gente conhecer mais a Deus, e à medida que a gente conhece mais a Deus, inclusive, a gente conhece mais a nós mesmos, sabe? Tem a ver com auxiliar outras pessoas que, tá, a gente não passou pelo problema, mas outras pessoas passam. E tem a ver também com outras coisas, né? Com testemunho público, com evangelismo, sabe? Então, eu tenho, assim, outros testemunhos de pessoas onde eu, por exemplo, eu apresentei, quando eu trabalhava na UFPB, eu apresentei o argumento cosmológico do Craig. A gente fez uma série lá, a gente trabalhava, eu fazia parte da CRU, né, o movimento estudantil que trabalhava lá na UFPB, e aí, numa das reuniões, a gente levou o Dr. William Lane Craig lá para a UFPB, enquanto CRU, enquanto ABC2, e depois a gente fez uma série das reuniões, e numa das reuniões veio uma pessoa que não acreditava em Deus, sabe? E eu achei engraçado que ela disse assim, depois que terminou a reunião, que foi apresentado o argumento cosmológico do Craig, ele fez, eu nunca levei esse negócio de Deus a sério, eu vou começar a levar. Eu vi que há uma razão. Em outra reunião, depois foi feita uma série sobre os 10 mandamentos, ele estava lá assistindo a série sobre os 10 mandamentos. E numa das reuniões da ABC2 que a gente fez lá no UFPB, eu lembro que essa pessoa disse assim, cada vez mais eu vejo que aquilo que me contaram é diferente daquilo que eu vejo dos cristãos, sabe? Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso de ouvir. Isso é maravilhoso de ouvir. Então, porque aí não é só o argumento do Craig. É o argumento do Craig somado às virtudes intelectuais colocadas em prática que o cara viu. Pô, peraí, esse pessoal aí é um pessoal bom. Então, se a gente está realmente preocupado com o ID, né, isso deve fazer parte, assim, da nossa equação, se a gente fosse falar assim, sabe? Eu lembro na primeira graduação, que é colega seu, assim, de comunicação, né, de rádio e TV, eu tive um professor lá, que foi o meu orientador do TCC, sabe? Ele, uma vez, eu estava passando assim, aí ele fez, Bruno, vem cá. E parou a aula para dizer isso, sabe? Aí eu voltei, botei só a cabeça assim dentro de sala de aula, ele fez, tu é cristão, é? Aí eu fiz, sou, porque no tempo do finado Orkut, lembra lá, tinha lá religião, aí você botava protestante, cristão protestante. Aí ele fez, eu vi lá no Orkut, mas tu é cheio de brincadeira, eu pensava que era uma brincadeira, eu falei, não, é sério mesmo. Aí tipo, várias vezes esse professor ficava me indagando, sabe? Mas, Bruno, tu assim acredita mesmo na ressurreição de Jesus voltando dos mortos? Eu falei, sim, acredito. Tu acredita mesmo em, sei lá, morreu pelos meus pecados? Isso não é somente algo assim. Que diferença faz? Tu não pode acreditar em qualquer Deus, não? Eu falei, não, tem que ser o Deus cristão. Jesus Cristo faz total diferença na minha crença, etc. E várias vezes, sabe? Uma vez ele foi almoçar comigo num restaurante, ele me levou para um restaurante para ficar conversando sobre coisas de religião, etc. E era muito engraçado, né? E uma vez no seminário, ele pegou o Vitor, aí ele disse assim, ele fez, por exemplo, o Bruno é cristão. Quando eu soube que o Bruno é cristão, eu fiquei pensando, mas rapaz, Bruno, um menino tão bom, crente, e porque depois ele me disse que na cabeça dele, essa conta não fechava, porque ele conheceu péssimos testemunhos de cristãos, sabe? E a gente ficava argumentando, etc. Aí, para encerrar a história, no dia da minha banca, ele foi o meu orientador, e na minha banca teve um professor lá que, tipo, ele reclamou 20 minutos do porquê eu agradeci a Deus no meu TCC, sabe? Porque alunos de comunicação não deveriam agradecer a Deus, porque Deus não tem nada a ver com conhecimento, com ciência, esse negócio de Deus já passou, etc, etc, etc. E aí foi interessante que eu nem falei nada para me defender, eu só respondi outras objeções que foram feitas ao meu TCC, mas quanto a isso, eu não falei nada. Mas esse meu professor, que é agnóstico, que foi o meu orientador, como fazendo essas perguntas, etc., ele fez, eu queria dizer uma última coisa sobre a crença do Bruno. Porque geralmente as pessoas acham que tem essa dicotomia de ciência e religião, mas isso não funciona com a crença do Bruno. A crença do Bruno é muito sofisticada, não tem a ver com isso, não.
Ele me mostrou que era possível um cristão ser verdadeiramente cristão e ser um acadêmico e se dedicar aos estudos, etc. Não tem dicotomia entre fé e razão. E assim, Victor, tipo, a minha família estava lá, sabe? Os meus amigos estavam lá. Eu estava vendo ele testemunhar, basicamente, sabe? Então, ele me mostrou que é possível um acadêmico acreditar em Deus. Ele me mostrou que, digamos assim, essa história de que não é possível ser cristão, e não existe isso. E, assim, ele não me provou que Deus existe, mas, assim, ele me deixou com uma pulguinha atrás da orelha. E quando ele falou isso, ele começou a chorar, sabe? Tipo, ele começou a chorar lá na fala dele. Tipo, ele me deixou com uma pulguinha atrás da orelha, emocionado. Aí, claro, né? Eu fiquei emocionado também, porque eu não esperava disso. E aí eu saí porque eles iam decidir a nota no TCC, né? E eu fiquei pensando, caramba, olha a importância, porque eu decidi na universidade, digamos assim, estudar, sabe, argumentos. Eu sempre conversava com ele. Eu dei um livro do Alistair McGrath de presente para ele. Na época foi no lançamento daquele livro Deus de Dawkins, sabe? Eu dei esse livro de presente para ele. Ele se apaixonou por Alistair McGrath. Mas eu fiquei, Victor, pensando, sabe? Se eu tivesse chegado para ele e disse, não, meus sentimentos me dizem que minha religião é verdadeira. Se eu tivesse ficado só nisso, sabe? Não haveria esse testemunho aí, entendeu? Se eu tivesse ficado só nisso, eu não teria, digamos assim, ido lá, inclusive no emocional. Meu emocional não teria ido no emocional do cara, entendeu? Desse meu professor, que ainda hoje é muito meu amigo, etc. Então, Deus disse que o homem emocional e racional é muito bom, foi o veredito dele sobre o ser humano, e isso não é à toa, sabe? Cara, que história! Eu fiquei emocionado, igual o teu professor aqui agora. Eu fiquei emocionado aqui, cara. Obrigado por compartilhar com a gente isso. Tão valioso quanto compartilhar aquilo que você tem estudado é compartilhar testemunho, cara. Obrigado por isso. E obrigado também por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, viu? Eu vou te chamar mais vezes. E depois eu vou te chamar para o meu canal também, para você contar as histórias lá. Quem sabe a gente faz umas lives. Eu comentei com você da gente falar um pouco sobre Deus e cultura pop. De repente a gente faz um negócio desse também. Tá certo, Victor. E para mim também é um prazer, porque eu penso que Deus, digamos assim, me chamou para trabalhar nessa área de filosofia. Cada vez mais eu tenho certeza disso, da forma como ele conduziu a minha vida e da minha esposa para isso. E é sempre um prazer falar sobre esses tópicos, esses assuntos. Eu que agradeço o convite, Victor. Tá certo. Obrigadão, viu, Bruno? E a você que nos acompanha também fica o meu agradecimento e um lembrete de que toda quinta-feira temos Destaque ABC2 com conversas como essa com o Bruno e muitas outras, sempre falando sobre fé, ciência, o diálogo entre as duas coisas. Até a próxima, gente!